Miguel, você estava falando de Gramado. Eu acho que o Gramado é como você falou dos Estados Unidos. Uma coisinha simples pra caramba, o cara transforma numa maravilha de ganhar dinheiro. Tem um negócio em Gramado que você paga pra sofrer. Aquele Sky lá, que você... Sim. Você fica numa alto lá, 400 metros de altura, pra sofrer, em cima do vidro. E nego paga. Não. Vocês já foram pra Curitiba? Não. Já viu papel no chão em Curitiba? Não. É cultura do povo, cara. Eu ouvi o Ratinho, no YouTube, o Ratinho dizendo que quem implantou isso em Curitiba foi o Rafael Greca, né? Diz que foi ele, diz que quando ele foi lá prefeito lá, ele fez uma senhora de uma campanha falando que papel não se joga, mas e diz que uma campanha assim, às vezes, bem violenta. Colocava atrás dos ônibus escrito não jogue papel. Ele estava dizendo, eu fui 2 vezes para lá, vi isso também. O Ratinho estava dizendo que hoje, se você está visitando lá, você joga um papel de bala no chão, diz que vem o cara que mora lá. Não tem a multa Não, também, né? tem a multa, mas o cara que vai lá, cata e joga no lixo. O que é? Cultura. Mas você veja bem, se Curitiba fez isso, a Água de Santa Bárbara pode fazer isso. É uma questão de ir nas escolas, fazer. Sim. Por isso que eu estou falando para você. E vira hábito, Wagner. Vira hábito. É a mesma teoria das janelas quebradas. A mesma. O que é a teoria das janelas quebradas? Vamos uma pesquisa que foi feita em Nova York, lá nos anos 90, aonde se observou o seguinte: tem um prédio abandonado, alguém vai lá e quebra a janela e não se arruma a janela, semana seguinte tem mais 3, 4 janelas quebradas. É o hábito. Então eu acho que é isso que você falou. Se uma pessoa joga um papel na rua, o outro cidadão vai lá, pega e joga isso, guarda isso na lixeira, isso acaba dando exemplo a outras pessoas. Né? Agora. Mas tem que começar. Mas eu estou falando pra você, começar. Com essa vontade do William, com tudo na mão, prefeito da cidade, com vontade, as escolas na mão, chamar a Secretaria de Educação, vamos fazer essa campanha. Você começa daqui 5 anos, 10 anos. Não é um plantio. Não vai semana que vem, entendeu? Ensinar a molecada da escola. Ensinar a molecada da escola, porque daí o que acontece? A molecada vai chamar a atenção do pai. E assim a coisa vai melhorando. Mas precisa começar, né, Wagner? Mas você está de parabéns. Essa é a ideia. Eu sempre falo que acho que secretário tem que ter meta para cumprir. Sempre. Você tem o secretário de turismo lá. O cara tem que ter uma meta para cumprir. Sim. Vamos ampliar o turismo aqui, tantos por cento, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você não pensa igual isso aí, colocar em Santa Bárbara, cobrar? Doutor, desde que nós assumimos, nós criamos um parâmetro ali de trabalho. Todos os meus secretários, eles são obrigados a passarem um relatório semanal das atividades que eles fazem. A cada 3 meses a gente estipulou, daí a gente vai fazer um compilado disso tudo e tal. Então eles têm metas. Eles têm metas para o primeiro semestre, para o segundo semestre, e vem cumprindo, inclusive. Vem cumprindo. Eu vejo assim, quando nós escolhemos, a grande maioria dos nossos secretários, foi uma escolha bem técnica realmente, né? O secretário de turismo, ele é formado na área, ele é administrador com especialização em turismo. É isso que tem que ter. Ele é gerente de uma empresa privada lá, que é a Cascata, né? Trabalhou também numa rede hoteleira, então eu trouxe alguém da área lá, o cara que sabe, vai sentar na mesa. Eu costumo brincar que tem um programa na internet aí, não me recordo o nome agora, que o sujeito fala assim, eu não tenho essa capacidade toda. O Burrão. Adoro o Fernando Burrão. E eu não tenho essa capacidade toda realmente. Assim, então, pessoal, lógico que por cima a gente consegue falar sobre vários assuntos. Agora, profundamente, a fundo, não. Perfeito. Então, eu fiz questão de trazer pessoas técnicas na saúde. Eu tenho uma enfermeira, secretária formada, com especialização no Albert Einstein, hoje é minha secretária de saúde, que inclusive trabalhou com o senhor em Avaré, aqui na Santa Casa. Foi onde ela desaprendeu. Então, assim, e eles têm metas realmente para alcançar, né? Porque Santa Bárbara está no centro do estado, né, Wagner? Está bem no meio ali. E existe assim, um incentivo seu para trazer hotéis de grande porte para Santa Bárbara, com redução de impostos, essas coisas assim? Não? Nós pensamos nisso, mas hoje eu preciso primeiro estruturar a cidade. Nós temos basicamente todos os hotéis nossos, todos não, né? A grande maioria dos hotéis fecharam. Então tem hotéis no centro da cidade que estão fechados. Hoje começou uma reforma no maior hotel ali, né, maior estruturalmente falando, né?
Mas eu acredito que ele só vai conseguir abrir a partir do momento que a gente reestruturar a cidade, que as pessoas voltarem a frequentar a cidade, arrumadinha, bonitinha. Então, assim, esse talvez seria segunda etapa, né? Uma parte tributária, fiscal ali, vamos fazer um incentivo, né? Ajudar aqui o empresário vir para o município. Mas eu acredito que primeiro a gente precisa estruturar o município e mudar a cultura do povo também, porque uma dificuldade que a gente tem lá, que a gente percebe, né? O nosso morador, nosso comerciante, ele precisa entender também daí que o turismo é a vocação nossa, é a fonte de renda. Exatamente. A sorveteria ela não pode fechar de domingo, ela tem que abrir de domingo. Então o restaurante, o comércio tem que abrir no domingo lá. E capacitar esses Sebrae, acho que faz nós estamos com uma parceria com o Sebrae. Isso. Como é o atendimento? Exatamente, nós conseguimos aí firmar uma parceria com o Sebrae, inclusive o Sebrae, pela primeira vez no município, está vindo para a escola municipal, para a escola básica, infantil, né? Para dar cursos de empreendedorismo infantil. Então nós vamos ter empreendedorismo infantil dentro da escola de ensino fundamental. É um convênio com o Sebrae, né? E vêm os professores deles lá nas escolas? Na escola, na EMF, na escola de ensino fundamental, né? E não sei se é uma vez a cada 15 dias, mas eles têm uma metodologia lá de ensino e vão aplicando atividades, né? Ou seja, fomenta no aluno o interesse em ser um empreendedor. Olha que fantástico isso. Exatamente. Né? E apostilado, tudo certinho. E por um custo, assim, insignificante. É uma coisa assim que eu fiquei até surpreso. Falei, vamos fechar a parceria, mas achei que fosse um pouco salgado, né? No fim das contas, fui ver um negócio que deveria ser... Você está plantando a semente, né, professor? Exatamente. E eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que um dia conversei com o senhor contando um pouquinho da minha história de vida. Eu acho que a educação é o que transforma realmente, né? É a ferramenta que dá oportunidade de quem não teve oportunidade financeira, né? Que nasceu talvez num berço um pouco mais favorecido, né? E eu vejo assim, a grande chance da gente talvez ficar na história lá na frente é investir na educação hoje, né? Para que essas crianças lá na frente entendam que... Vão fazer a diferença. Exatamente. Alguém olhou lá atrás, né? Por isso, né? Então eu vejo, nós tínhamos uma educação muito boa em Água Santa Bárbara, era muito superior da região, e a gente pretende realmente voltar a também ter esse orgulho de que Santa Bárbara seja referência na educação. Eu estava vendo no IBGE, Santa Bárbara é superavitária em despesa de receita. Você pegou muita dívida? Está tudo normal lá? Não, dívida não. Eu acho que tive um privilégio, porque o pessoal... Hoje eu converso com vários prefeitos da região, aí todo mundo... quebrada, né? Bravo, que... Eu, nesse sentido, não posso reclamar. As contas estavam em dias, né? Mas a cidade estava bem sucateada, então talvez assim, é uma balança, né? Assim, tem cidade que, eu vejo o Patrick lá em Aras, né? Gastar certo é bom nenhum. O Patrick está sofrendo lá, porque pegou 14 milhões de dívidas, então, mas a cidade estava arrumada ali, né? Então assim, é pouco investimento, então talvez com pouco tempo você equilibra. Nós fomos ao contrário, nós não pegamos com dívida, tinha dinheiro em caixa inclusive. Mas tinha tem na verdade, muita coisa para fazer, muita coisa para a gente recuperar, né? Mas está no Estadão de hoje, inclusive, essa questão, que a maioria dos municípios no Brasil, a grande maioria dos municípios no Brasil está com um grau de endividamento muito elevado. Gasta mal. Gasta mal. Gasta mal, né? Na verdade, gasta mal. Mas o que nós precisamos fazer? Voltando na questão da reforma na Constituição, nós precisamos fazer uma reforma administrativa no Brasil, melhorar a distribuição de receitas tributárias. Sim. O município, nós vivemos no município. Sim. Eu vou lá no mercado, encontro com o prefeito, encontro com o vereador, eu não encontro com o governador nem com o presidente. Então todos nós vivemos no município e os serviços públicos acontecem no município. Sim. Então nós precisamos fortalecer financeiramente os municípios. O prefeito precisa parar com esse negócio, nós precisamos mudar isso, né? Talvez a longo prazo, de ficar com a canequinha na mão atrás de verba. Né? O município precisa ser fortalecido. Então o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, precisa ser redimensionado. Essa distribuição da arrecadação federal, que é a maior da nossa federação, é a da União, essa arrecadação da União precisa ser revista, precisa ser redimensionada para se fortalecer financeiramente o município. Enquanto o FPM for assim, a Maré não vai passar de 100 mil habitantes nunca.
Não entendi. Enquanto o FPM for dessa forma repartido, a Havana não pode se E subestimado o número de habitantes, Miguel. assim você não recebe o recurso. O levantamento do IBGE, ele é deficitário, é falho. Isso já está provado na jurisprudência. Por quê? A pessoa, o funcionário do IBGE, ele vai chegar na sua casa num horário 3 horas da tarde. Quem que está na sua casa às 3 horas da tarde? Se tiver, tem uma funcionária ali cuidando da casa. Está todo mundo trabalhando, né? Então, muitos municípios fizeram um levantamento privado, foram na justiça buscando a recuperação do fundo de participação do município. E muitos conseguiram. São Paulo é muito rico e manda muito para a União. E recebe pouco. Sim. E isso ninguém questiona. Então, por isso nós precisamos fazer uma nova reforma também, dessa repartição das receitas. Vai ter no Congresso agora, na Câmara Federal, mais deputado por São Paulo, e eles brigar por isso aí para nós? Não, mas nós estamos no teto. São Paulo não vai aumentar. O que é absurdo é que São Paulo é o que mais contribui. Sim. E os que menos recebem. Mas é o que você acabou de falar. Quem que tem que mudar? Mas aí é complicado demais porque o Brasil é muito difícil de se lidar, cara. Tanto que eu acho que esse problema aí que o Centrão começou lá atrás fazendo isso aí. Começou a tomar conta do governo Bolsonaro e toma conta 100% do governo Lula. Mas de qual governo não tomou conta? O Centrão? Não. Mas com essas emendas aí, com essa mudança que o ex-presidente da Câmara, qual é o nome dele? O Hugo Mota atual. Não. O anterior lá? Arthur Lira. Esse colocou o cabresto mesmo. Esse daí não teve, já vem lá desde o... Tem mais recurso para emenda do que para investimento. Sim, mas isso é desde aquele que fez lá a cassação da Dilma, lá o que escreveu um livro aí, Tchau... Querida. Tchau, querida, que ele está escrevendo o segundo agora. O Arruda? Não é Arruda, é? Não é Arruda. Então, que a mulher, que a filha dele é deputada federal e está querendo mexer na lei da improbidade administrativa. O Eduardo Cunha. Colocou cabresto. O executivo hoje, até eu ouvia ontem um cara que entende da área aí, uma entrevista dele, ele dizendo o seguinte: alguns municípios ainda têm o executivo na mão. Outros também, a Câmara já está querendo fazer o mesmo papel que a Câmara dos Deputados, querendo todas as emendas impositivas, isso, aquilo, deixando o prefeito sem... Mas, Vilmar, eu tenho uma opinião muito clara com relação a isso. Eu particularmente sou contra essas emendas impositivas. Porque nós vivemos num regime presidencialista, não é parlamentarista. Muda o regime, então. Muda o regime, então. Eu também Se a gente concordo. passa para parlamentarismo, aí tudo bem, vai ter o primeiro-ministro. Quem elege o primeiro-ministro é o parlamento. E ele aguenta. É ele que é o chefe de governo. O chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, nós não estamos nesse regime. O nosso sistema é o presidencialismo. Então, essa interferência do legislativo na política pública do chefe do executivo, eu entendo inconstitucional. O STF já falou que é constitucional, né, as emendas impositivas. Sim. Mas eu discordo veementemente. Porque nós estamos fazendo uma jabuticaba. Nós temos um regime presidencialista onde eu quero impor as regras do regime parlamentarista. Mas começou isso lá não funciona. Com o Fernando Henrique Cardoso, com o presidencialismo de coalizão. Sim. Vem aqui o legislativo. Você tem o IPVA. Vem para o município 50% do IPVA. O carro está rodando em Santa Bárbara e por que vai para Brasília o dinheiro? Teria que ser 70 no mínimo. De cada 100 reais que você joga no tiro esportiva, que é o maior cassino do mundo, o cara que ganha 40% só. Os 60% fica para o governo. Por que não distribui esse recurso proporcional aos municípios? Sim. Tem muito recurso para distribuir. O que faz é que segura lá em cima e o cara faz o que quiser. Mas sabe de onde vem isso, Miguel? Eu vou falar um negócio que é a realidade, tá? Isso, infelizmente, vem ainda da época da ditadura, que centralizou tudo. Sim. Antes de 64, as receitas públicas elas eram pulverizadas. A próprio regime previdenciário. Cada categoria tinha a sua caixa de previdência própria, não tinha um regime centralizado. Depois veio o nosso INSS de hoje, com a centralização de 64. Né? E depois da nova Constituinte e tudo mais que aconteceu no Brasil, nós não revimos essa questão da centralização. Por que se centraliza? Pelo que você falou agora há pouco. Quem está no poder não quer mudar a regra. Né? Mas, infelizmente, né, isso está sendo pernicioso. Nós precisamos fortalecer o município. Nós vivemos no município. É onde as coisas acontecem. E se a gente não começar a falar disso, isso nunca vai ser modificado. É importante a gente trazer isso para o debate. A sua receita lá é mais do turismo. Não. Magro tem lá? Não, na verdade, é até um conceito
bem precipitado isso daí, né? O que os municípios que são instância ou são MIT, eles têm, daí é uma parceria com o DAD, que é o Departamento de Apoio às Instâncias, desenvolvimento das instâncias, né? E aí você, como instância, você pode, não é que recebe, pode receber até 2.800.000, uma média de quase 3 milhões de reais a mais por ano. Então, e o MIT, que é os municípios de interesse turístico, até 800 mil por ano. Então, em projetos relacionados a turismo. Agora, Você só tem isso. que fazer o projeto para pegar o dinheiro. Então, o DAD funciona assim, né? O recurso para o turismo. Avaré, que é a instância, Piraju, Água Santa Bárbara, né? Quando o governo do estado libera pelo DAD ali o recurso, você apresenta um projeto e o DAD verifica se é viável ou não. E aí, sendo viável, ele aplica até 2.800.000, 3 milhões de reais por ano. Então, é muito pequena a receita pro turismo, né? A minha receita hoje é estimada em 63 milhões de reais, mas aí a gente tem 25% para educação, 15% para a saúde, a gente aplica na saúde 25% também, já são 50%. Então, a folha de pagamento que consome em média de 40%, sobra 10%. Sobra 10%. 10% você vai fazer o quê? Você faz o quê? Então você imaginar assim, para os municípios pequenos aí, e eu ainda avaliando os municípios na região, eu não posso reclamar também, porque nós temos uma população de média 7 mil habitantes, minha arrecadação é maior que de Manduri, que tem 10 mil habitantes. Então, assim, maravilha. É porque eu acredito que tem um condomínio com vários ali, um loteamento com bastante terreno, paga IPTU, né? Então a arrecadação acaba sendo um pouquinho maior, né? Então não posso reclamar nesse sentido, mas é pouco dinheiro. Parece um número bem, mas não dá. A hora que você começa a distribuir, se você pegar esses 10% que sobra, 15% que sobra, que são em média vai de 10 milhões de reais, se você diluir ele em 12 meses, é R$1 milhão aí R$1 milhão de reais. Hoje eu tenho um projeto para contratar câmera de segurança que é necessário, não tem. Necessário. Você vai gastar lá 20 mil reais por mês. Aí eu tenho um projeto de autismo para crianças autistas, onde vai ter médico, vai ter terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. É um custo mensal de 90 mil reais. Pô, estou falando já de 10% do que eu tenho disponível por mês. Pô. Então, se pegar o orçamento, ele não é suficiente. É por isso que você tem que ficar lá passando o chapéu nos deputados lá, tentando lá uma emenda aqui, uma emenda lá, porque e aí nenhum município vai se autossustentar, né? Infelizmente não consegue. Voltaremos já.